Olá, estamos aqui de volta para mais um de nossos estudos e hoje, no estudo de número 40, a família e a urgência de limites, crescendo na convivência familiar. E agora vamos ler 1 Timóteo capítulo 5, versos 1 até o verso 8. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Honre as viúvas, que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espere em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Gente, que palavra abençoada e ao mesmo tempo desafiadora, confrontadora. Por quê, gente? Porque família é convivência. Família é a arte de viver juntos, não é? A palavra convivência significa vida em comum, em contato direto e frequente. Gente, que desafio! Só por aí, o contato direto e frequente me parece que já é um grande desafio, né? Então, para que a vivência harmoniosa ela ocorra na família, é necessário, além da convivência, como nós já vimos, é necessário o estabelecimento de limites, de regras, e limites que precisam ser claros para que o equilíbrio ele ocorra. Não vai haver equilíbrio sem limites, né? Então Deus, ao criar o homem, estabeleceu limites. Está lá em Gênesis capítulo 2, eu acho que vai entrar isso, o verso 16 e 17, que diz assim: e o Senhor ordenou, Deus ordenou ao homem, de toda árvore no jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Percebeu, gente, que os limites eles ajudam a estabelecer o quê? Fronteiras. Limite tem a ver com segurança. Então, eu coloquei aqui na lição que entende-se por limites ações de pais, pais ou responsáveis e demais figuras de autoridade que informam a criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto, até onde eles podem chegar. Até onde você pode ir. Não é? É muito importante as fronteiras que se estabelecem através dos limites. Não é? Então, os limites apresentam uma linha demarcatória para um determinado comportamento. Isso é, um ponto em que não deve ser ultrapassado. Então, os pais ou responsáveis que não estabelecem regras nem limites aos filhos acabam formando alguém antissocial. E isso vai prejudicar, como consequência, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento social e também o desenvolvimento espiritual. E aqui eu já faço logo na introdução uma aplicação. O limite é uma linha demarcatória para se manter a harmonia. Ele deve ser comunicado de forma clara. Como você
tem comunicado e ou respeitado esses limites em família, mantendo o relacionamento saudável e alegre no seu lar? Isso talvez seja um desafio grandioso para as famílias. Retomada dos limites, das fronteiras, não é? Para o bem social, para o bem-estar do grupo chamado família. Muito bem, vamos avançar, refletindo ainda sobre limites. É urgente, eu coloquei aqui na lição, urgente a formação de limites. E hoje vivemos um fenômeno aí, gente, de uma geração que também não sabe lidar com os limites. Parece que todos os limites, todas as barreiras, todas as fronteiras, né, todas as cercas foram derrubadas. Tudo pode, né? No passado, o limite era imposto, coloquei na lição. Os pais eram figuras punitivas. Os pais eram figuras distantes também dos filhos. Uma forma também muito radical era estabelecida anteriormente, né? Esse comportamento talvez rígido e severo gerou o quê? Uma geração que desacreditou dos limites. Uma geração que afrouxou todos os limites. O Isami Tiba, no livro dele Disciplina, Limites na Medida Certa, um livro que eu recomendo, ele afirma o seguinte: estes pais tornaram-se antirrepressivos, com dificuldades para impor limites aos filhos. Quando as crianças passam da conta, o medo de reprimir é tanto que os pais simplesmente deixam fazer o que querem. Esse medo pode ser traduzido assim, diz o autor: não devo dizer não. Caso contrário, vou me sentir um pai autoritário e distante, assumindo o odioso comportamento do pai que eu mesmo tive. Percebe como esse reverso tem ocorrido de uma forma assim muito danosa, muito nociva na mente e no coração dos filhos, né? Então, ninguém pode dizer que é feliz sempre fazendo sempre o que quiser. Ninguém pode alcançar a felicidade dessa forma, né? Quanto a isso, o apóstolo Paulo já advertia lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, meu querido aluno, meus queridos, a construção dos limites, ela deve acontecer aonde? Em casa. Os filhos precisam conhecer limites em casa. Limite, quando a gente fala em limite, a gente pensa em opressão, não é? Parece, mas os limites, eles são saudáveis. Significa margem de segurança. Limite significa proteção. Não é expor-se ao perigo, né? Não expor-se ao perigo, né? Então, é no ambiente saudável, na interação com os pais, com os irmãos, com os primos, com os avós, não é? Que nós vamos encontrar um ambiente favorável para a construção desses limites, né? Quando a criança não aprende a ter limite dentro de casa, coloquei na lição, desde os seus primeiros anos, quando ela aprende isso, ela vai estar preparada para o convívio social. De forma contrária, ela não vai conseguir conviver socialmente, não é? Então, se a vida ocorre em comunidade, é importante que eu saiba as regras, a forma de convivência na sociedade e não no isolamento, né? Por isso que também o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, enfatiza o seguinte: ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, gente, há um caminho seguro quando se estabelece o quê? Limites. Horário de dormir, horário de comer, horário de fazer a tarefa, horário de brincar,
horário de passear, horário de se recolher, não é? Então, horário para usar a rede social de forma adequada. E aí eu já faço uma aplicação a você. Para uma perfeita harmonia familiar, é necessário criar regras, limites que possam ser respeitados. Essas regras devem ser construídas em concordância, em diálogo com todos os atores, né? Com todos aqueles que convivem no lar. Como você tem procedido diante das regras que são estabelecidas na sua família? Por vezes há uma rebeldia, há uma falta de desejo de cumprir as regras. Isso é ruim também, não é? Pensa nisso. Construindo limites. Nós vamos voltar ao texto lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 13, vendo lá que a Bíblia estabeleceu limites ao criar o homem, né? Diz o texto: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer nele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Deus, com a apresentação desse limite, quis que Adão e Eva fossem responsáveis. Deus sempre vai apresentar limites e vai requerer de mim e de você responsabilidade, né? Responsabilidade por suas escolhas, né? Então, eles seriam livres para comer do fruto de todas as árvores, exceto daquela. E aí, o que aconteceu, gente? Nós sabemos como é que essa história, né, transcorreu, né? O inimigo, Satanás, entrou ali no meio e disse que não teria nenhum problema. E aí, o Deus que estabeleceu limites claros foi agredido por uma outra voz, não é? E aí, a regra de Deus foi violada. E nós sabemos o que aconteceu, né? Quando Deus estabelece os limites, é porque Ele se importa, é porque Ele ama, é porque Ele quer você num ambiente de controle, de segurança. Já falamos isso. Então, os pais que estabelecem limites aos filhos demonstram amor. Estão por trás disso oferecendo o quê? Segurança. O Solano Portela, que é um educador, no livro dele, O que estão ensinando aos nossos filhos, ele afirma o seguinte: os limites das Escrituras devem ser conhecidos e proclamados pelos crentes. Não podemos mais ignorar a lei moral de Deus, sob pena de enterrarmos a nossa vida, de orientarmos mal o que ensinamos e de fragmentarmos mais ainda a nossa sociedade. Nós vemos hoje uma sociedade totalmente desarvorada, totalmente danificada pela total ausência de limites, né? Limites protegem, os limites trazem segurança, eles devem ser claros, né? E de forma clarificada. As consequências também do descumprimento das regras e dos limites deve ser claramente informado, né? Então, de forma prática, os limites apresentados pelos pais aos filhos servem para cuidar e não destruir e torná-los infelizes. Vamos à aplicação agora. Família é lugar de proteção. Família é lugar de cuidado. Você consegue perceber o cuidado e proteção dos limites que foram colocados ou estão sendo colocados sobre você? Pensa nisso. Vamos avançar, transpondo limites. Ao mesmo tempo que os limites na educação são importantes e decisivos, a religiosidade fria, o radicalismo religioso, eles são também limitadores e são muito perigosos. As muitas regras fundamentalistas
podem se tornar um grande peso, um fardo assim muito difícil de ser carregado, né? E pode gerar um indivíduo responsável, equilibrado e pronto para o desafio da vida, é o alvo. Cristo, com sua graça, ensina a gente a vencer as nossas limitações e também superar os limites interiores. Então, Jesus Cristo superou o limite frio da cultura, em alguns momentos pontuais, eu coloquei aqui na lição, assim quando ele conversou ali com a mulher samaritana, ele superou o limite da lei. Quando ele ofereceu a oportunidade à mulher adúltera, sem tornar alguém antiético, né? Mas ensinando que a lei maior devia reger a sociedade, era o amor. Então, graça e amor devem sempre andar juntos. E a graça e o amor, quando eles acontecem, eles sabotam o legalismo frio religioso, da lei dura, da pena, não é? Então é importante a gente entender isso, né? Transpondo, vencendo esses limites que por vezes querem ser impostos de uma forma também muito severa e radical, né? E com isso eu não estou querendo dizer que eu sou liberal, né? Mas eu preciso encontrar também o caminho da graça e o caminho do amor para comunicar o quê? Regras, limites e fronteiras, né? Jesus Cristo rompeu os limites culturais e sociais e religiosos também ali, não é? E ensinou que os seus discípulos deveriam ir além do legalismo vazio. E isso está lá, nós vamos colocar aí em João, capítulo 14, versículo 12. Não é? Tem lá um exemplo importante e decisivo, não é? Para isso, né? Para a compreensão disso também, está lá em Mateus capítulo 18, verso 21 e verso 22, quando Pedro questionou a Cristo se deveria perdoar o seu irmão 7 vezes. Jesus disse que o perdão deveria ser concedido 70 vezes 7. Isso nos faz pensar e refletir que o resultado da matemática de Cristo é muito mais amplo, né? Pedro propôs um número apenas e Cristo acrescentou mais um número para multiplicá-lo, né? E aqui eu quero fazer uma aplicação à vida, né? As regras criadas podem, em determinado momento familiar, serem reavaliadas, serem mudadas ou até mesmo aprimoradas com a participação de todos. Isso é muito importante, fundamental. Você tem contribuído para a construção e respeito dos limites que são estabelecidos em sua família? Vamos às considerações finais. É urgente, coloque isso aí, frise isso aí na lição, é urgente o estabelecimento de limites no lar. Mas a graça e o amor de Deus devem sempre prevalecer, né? Os pais devem, com zelo, diligência, sempre ensinar os seus filhos, trazendo para si autoridade, através da aplicação clara de regras e limites claros quanto a horários, criando uma agenda, uma rotina saudável, algo que promova realmente saúde, bem-estar a todos, né? Mas isso tem que acontecer desde a infância, né? E há um grande benefício individual e coletivo quando isso acontece, né? Mas tem um detalhe aqui, a intransigência, ela é muito perigosa. Ela distancia, ela é muito perigosa. Ela pode criar alguém, entre aspas, moralmente por fora, mas nada dentro, né? Então, o lar cristão é aquele que vai saber preservar os valores ensinados pela palavra de Deus, criando filhos debaixo
dos limites, que vão refletir no lar o caráter, o cuidado de Deus e tendo sempre como foco Jesus Cristo, que é o nosso grande exemplo. Deus te abençoe e Deus abençoe você na construção dos limites no seu lar. Olá, estamos aqui de volta para mais um de nossos estudos e hoje, no estudo de número 40, a família e a urgência de limites, crescendo na convivência familiar. E agora vamos ler 1 Timóteo capítulo 5, versos 1 até o verso 8.